Oi pessoal, aqui é Luma Pavan e vamos fazer uma revisãozinha aqui dos crimes contra a ordem tributária que a gente encontra lá na Lei 8.137. Eu vou deixar essa lei no link na descrição aqui. Então, a gente vai deixar de lado, a gente não vai ver agora os crimes contra a ordem econômica nem contra as relações do consumo. A gente vai se concentrar aqui nos crimes contra a ordem tributária. E esses crimes contra a ordem tributária se subdividem em praticados por particular e praticados por funcionário público. Aqui nos praticados por particular, a gente tem do artigo 1 e 2. E o praticado por funcionário público, a gente está no artigo 3º aqui. E quais as considerações iniciais que a gente tem aqui no artigo 1 e 2? O artigo 1, ele tem a pena um pouquinho mais pesada e no 2 um pouquinho mais branda. E no 3º a gente vai ter que fazer uma comparação lá dos crimes aqui dentro contra a ordem tributária, praticado por funcionário público, vamos fazer um paralelo com ele com os crimes praticados por funcionário público lá na administração em geral. É legal a gente fazer esse paralelo porque as questões costumam cobrar isso. E outra coisa importante da gente saber aqui é que nesses três aqui, ó, lá no artigo 8º, a gente vai ter uma consideração sobre multa. E esse artigo 8º dessa multa só está falando desses crimes contra a ordem tributária, do 1 ao 3 só. E ele diz pra gente que a gente vai ter uma multa de 10 a 360 dias multa, que vão ser aplicados somente nesses três aqui. Mas eu trouxe o artiguinho 8º aqui em cima pra gente fazer essa revisão dele também. E a gente vai dar então uma passada bem rápida aqui para pegar os pontos principais e depois a gente continua lendo e relendo esse negócio aí para deixar na memória. Então, como eu tinha falado, a gente tem aqui artigo 8º dessa nossa leizinha, 1 ao 3, a gente vai ter uma pena de multa fixada entre 10 e 360 dias multa, conforme seja necessário e suficiente. Necessário e suficiente para quê? Para reprovação e também para prevenção do crime. Então a gente está falando dessa pena de multa aplicada somente aos crimes contra a ordem tributária. A gente começa então no artigo 1, considerações iniciais aqui. Esse artigo 1, dentro dos crimes contra a ordem tributária, a gente vai estar falando dos crimes praticados por particular. A gente está falando de obrigações acessórias. O que as questões costumam cobrar? Eles costumam perguntar pra gente onde que tá, quais são os crimes que são materiais, quais são os crimes formais. Então a gente tem que decorar que desse 1 ao 4 aqui a gente tem crimes materiais e no 5 no inciso 5, a gente tem crimes formais. Então, olha o caput do artigo. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, o que o cara está fazendo aqui, gente? Ele está suprimindo, ele está reduzindo o tributo ou contribuição social. Suprimindo, reduzindo. Aí depois ele traz pra gente uma série de condutas que ele pratica para estar suprimindo e reduzindo esse tributo ou contribuição social ou qualquer acessório. Aí a gente vai falar aqui no inciso 1 de omissão de informação, prestar a declaração falsa à autoridade fazendária, tem que prestar atenção, autoridade fazendária. Inciso 2, a gente tem fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operações de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. No 3, a gente tem falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. No 4, a gente tem elaborar, distribuir, fornecer, omitir, utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. E então a gente chega no inciso 5. No inciso 5, que é negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Então, eu acho que uma coisa legal para a gente decorar aqui, nesse inciso 5, a gente está falando de um documento obrigatório. A gente tem que lembrar do inciso 5, obrigatório, nota fiscal. Lembrar dessa palavra, obrigatório, nota fiscal. Até porque quando a gente vem aqui para o parágrafo único, ele vai estar falando somente do inciso 5, e ele fala que a falta de atendimento da exigência da autoridade, essa obrigatoriedade está relacionada com essa exigência, no prazo de 10 dias, poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou dificuldade quanto ao atendimento da exigência caracterizada nessa infração prevista aqui no inciso 5. Então, o inciso 5 a gente pode associar com exigência, obrigatoriedade, seja de uma nota fiscal, seja de um documento equivalente, Então, o inciso 5 é o único que é formal, é o inciso 5.
Eu acho que a gente pode decorar assim, que o inciso 5 a gente lembra de F5. F5, dá uma atualização. F5, então formal. Então a gente pode lembrar aqui, dá um F5. O restante é tudo material. Aí a gente pode olhar essa jurisprudência aqui do STF, essa súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1 dos incisos 1 a 4 antes do lançamento definitivo do imposto, do tributo, né? O imposto é mais específico. Então agora a gente vai começar a falar do artigo 2º, mesma natureza, quer dizer que é crime contra a ordem tributária. Também são crimes contra a ordem tributária aqui praticados por particular. Só que nesse caso a gente vai ter a menos branda, eu esqueci de falar da pena do outro. Vamos comparar então logo as penas para começar nessa parte. Qual que era a pena aqui no artigo 1º? A pena é de 2 a 5 anos e multa. Então 2 a 5 anos e multa. Olha a pena no artigo 2º, 6 meses a 2 anos. Então são 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Então bem menor, né? 2 a 5 anos versus a gente tem de 6 meses, aqui a gente está falando só de ano, aqui a gente tem de 6 meses, então a gente está falando aqui de 2 a 5 anos versus de 6 meses a 2 anos, quer dizer que o limite aqui, máximo, é onde começa lá, sim, é a pena de reclusão aqui, reclusão no artigo 1º, ambas vão ter multa, só que aqui a gente está falando de uma pena de detenção. Lembra que reclusão ela é mais séria e ela pode começar em regime fechado. Já a detenção, ela normalmente é um pouco menos branda e ela não começa em regime fechado, ela só começa em semiaberto ou aberto. Aqui na reclusão ela pode ser fechado, pode ser semiaberto e também pode ser aberto. Isso aqui costuma cair em prova, costuma pedir pra gente a diferença aqui. Mas vamos voltar para a nossa leizinha. Certo, então a gente vai falar agora desses crimes de mesma natureza, são um pouco mais brandos, né? Até a nossa pena aqui é mais branda um pouquinho. E quais são as considerações interessantes? Beleza, é praticado por particular. Outra coisa que a gente tem que decorar também é a questão do formal e material. O único crime material que a gente vai ter aqui vai ser o inciso 2º. O restante é tudo formal. O inciso 1, 3, 4 e 5 são todos formais. O inciso 2 é o único material. Eu peguei isso aqui até no comentário do professor do TEC, falando sobre essa diferença do formal e material dele. Tinha até uma alternativa da questão que perguntava pra gente se todos os incisos aqui do artigo 2º, se eles eram materiais. Na verdade, a maioria é formal. A maioria é formal aqui, ó. A gente só vai ter o inciso 2º material, só o inciso 2º material. Aqui a gente pode decorar o seguinte: inciso 2 tem 2 pernas e o M também tem 2 pernas. Então é material, o restante é tudo formal. E ainda para continuar associando com 2, então é 2, 2 e M. Então são 2 da mesma forma que o M e tem material também. Da mesma forma que o M tem 2 perninhas, né? Artigo 2º, inciso 2, M. Então, bora dar uma passadinha rápida. Artigo 2º constitui crime de mesma natureza fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente do pagamento do tributo. Inciso 2º, deixar de recolher, no prazo legal, o valor do tributo ou de contribuição social descontando ou cobrando na qualidade de sujeito passivo, de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Exigir pagar ou receber para si ou para contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto ou contribuição como incentivo fiscal. Deixar de aplicar, inciso 4º, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcela de imposto liberadas por órgãos ou entidades de desenvolvimento. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à Fazenda Pública. Então a gente pode deixar na memória aí que só no artigo 2º a gente falou de sujeito passivo, né? No artigo 1º a gente não falou
Não falou nenhuma vez sobre sujeito passivo. Agora a gente chega no nosso último artiguinho aqui. Artigo 3º, agora a gente entra nos crimes que foram praticados por funcionário público. A gente vai ter três incisos aqui. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos nesse decreto aqui. Então, beleza, a gente vai falar então de crime funcional contra a ordem tributária. Inciso 1º, extravio de livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo total, parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Inciso 2º, exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função. Olha isso aqui que é interessante. Ainda que fora da função ou antes de iniciar o exercício, mas em razão dela, vantagem devida, ou então aceitar promessa de tal vantagem, com uma finalidade específica. Olha que interessante, tem uma finalidade específica de deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou então cobrá-lo parcialmente. Aí a gente tem aqui uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e também uma multa. Olha só, tudo vai ter multa aqui, gente, tudo vai ter multa. E aqui a gente está falando de reclusão, lembra que aqui também reclusão já entra no regime fechado, é mais sério. E aqui, ó, a gente começa de 3 anos a 8 anos. 3 anos a 8 anos. 3 anos a 8 anos, então a gente já pode perceber que é mais sério se você for funcionário público e praticar um crime contra a ordem tributária. E a gente ainda tem a multa. E a gente tem o inciso 3º que é destacado, ele é separado, ele vai ter uma pena diferente e vai ser uma pena menor. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado, interesse público não, interesse privado perante a administração fazendária. Isso aqui também é muito importante. Atenção para esse fazendária, que a gente vai fazer uma comparaçãozinha dele depois. Valendo-se na qualidade de funcionário público. Então isso aqui também é muito importante, você tem que se valer da qualidade de funcionário público. Tem que se valer da qualidade de funcionário público. E qual que é a diferença aqui? A diferença de pena aqui, a gente tem de 1 ano a 4 anos e também multa. Então, se lá a gente tinha o 8 como limite, aqui o nosso limite é a metade da parte de cima. Então, é 4 e começa no 1 aqui, 1, 4 e multa. Agora a gente vai fazer uma comparaçãozinha dos crimes lá praticados por funcionário público contra a administração em geral, com os nossos crimes contra a ordem tributária praticados por funcionário público. Esse acarretar pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social, que é o inciso 1º, vamos revisar aqui, ó. Inciso 1º, extraviar o livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento que tenha guarda em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo. Então, extravia, sonega, inutiliza, total parcialmente acarretando o quê? Acarreta o pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Vamos comparar com o parecido com ele que tem lá nos crimes contra a administração em geral. Extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento que tem guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Aí ele tem a pena dele aqui. Então a gente está falando de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. A diferença é esse acarretar o pagamento indevido e inexato de tributo ou contribuição social. Então, se está falando lá tributo, contribuição, a gente tem que associar com o nosso crime contra a ordem tributária. E não aquele crime contra a administração geral. Até porque a gente tem algo mais específico. Quando a gente tem uma lei mais específica, a gente fica com a mais específica e deixa a geral de lado. Então agora a gente vai dar uma olhada no inciso 2º. Vamos revisar o inciso 2º. Exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-lo parcialmente. Então, a gente tem ali, a diferença vai ser essa parte final que está em azul, para deixar de cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-lo parcialmente. Está falando de tributo, contribuição social, então a gente vai ficar com nossos crimes contra a ordem tributária praticados por funcionário público e vai deixar de lado os gerais lá, que a gente poderia pensar na exigência, na concussão, ou então na corrupção passiva. Vamos ler esses dois crimes para a gente revisar esse assunto, que isso também cai bastante. A concussão é exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la em razão dela vantagem devida. O verbo que a gente sempre presta atenção na concussão é a exigência, né? E na corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela
vantagem indevida ou aceitar. Então são os 3 verbos que a gente presta atenção na corrupção passiva: solicitar, receber e aceitar promessa de tal vantagem. Mas aqui, nesse caso, ele não está falando de tributo ou contribuição, em nenhum desses casos aqui. Por isso a gente vai ficar com mais específico. E por fim, a gente vai ver aqui patrocinar direto ou indiretamente, interesse privado perante quem? Perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Vamos comparar o paralelo dele? Advocacia administrativa. Patrocinar direto ou indiretamente, interesse privado, igualzinho, perante a administração pública. Olha aqui, ó, olha a diferença. Ele falou pública. Lá no nosso crime contra a ordem tributária, a gente está falando administração fazendária. Administração fazendária, essa é a diferença. Nosso crime contra a ordem tributária é fazendária, aqui a advocacia administrativa é simplesmente administração pública. Então é isso aí, pessoal, acho que deu pra gente fazer uma boa revisãozinha nesse assunto.